quero que você rapidamente abra a palavra do Senhor. Mateus 6. Deus abençoe os irmãos de casa que estão acompanhando a live também. Os irmãos que estão aqui. A igreja do Senhor, maravilhosa, unida. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Mateus 6. Uma vez os discípulos disseram para o Senhor: Mestre, nos ensina a orar, porque nós percebemos que os discípulos de João Batista, eles foram ensinados a orar. E aí os discípulos de Jesus disseram assim: Senhor, nos ensina a orar, amém? Glória a Deus. E aí ele ora, ele ensina o modelo de oração, amém, irmão? Se você quiser ficar de pé rapidinho, para nós lermos em reverência aqui a primeira palavra que o Espírito Santo trouxe para nós hoje. Quem tiver criancinha pode ficar sentado. Quando vocês orarem, Mateus 6, de 9 a 13. Glória a Deus. Quando vocês orarem, vou esperar os irmãos ali, né? Portanto, quando vocês orarem, orem assim. E ele começa a orar. Preste atenção, meu irmão. Pai nosso, que estás nos céus, santificado, santo é o teu nome. Venha a nós ao reino que é teu, e seja feita a sua vontade, assim na terra, como é feita também no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para sempre. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Eu creio, amém, irmão, que nós estamos vivendo uma época totalmente diferente que nós vivíamos há 20 anos atrás. Amém, irmão? Você percebe isso? A realidade do mundo é outra, não é verdade? Amém, irmãos? Então quero que você entenda também que o Evangelho não é algo estático, que para. Preste bem atenção, nós estamos vivendo um momento espiritual muito diferente, amém, irmão? Nós estamos vivendo os momentos antes da volta de Jesus. Você pode dar glória a Deus? Quem acredita nisso? Amém, irmão? Se você acredita, você tem que acreditar nisso, amém? Se você ouve a palavra do Senhor, se você entregou sua vida para Jesus, se você acompanha o mover das águas de Deus, você precisa entender que nós estamos vivendo um tempo totalmente diferente. Nós estamos vivenciando a palavra de Deus na sua íntegra, amém, irmãos? Nós estamos vivenciando momentos proféticos que a palavra nos descreve que veriam, amém? Eles viriam. Mas muitas coisas nós, igreja, precisamos começar a compreender, amém, irmão? Nós temos recebido do Espírito Santo o entendimento e transmitido para a igreja as coisas que estamos vivendo, que nós vivemos. E a oração do Pai Nosso, irmão, eu quero começar dizendo assim: a oração do Pai Nosso, ela termina praticamente, antes de encerrar aqui, dizendo assim, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. O final da oração, preste bem atenção, ele diz assim, mas livra-nos do mal, amém, irmão? Você sabe que a oração do Pai Nosso não é para você orar ela, repetindo ela, feito um mantra. Sabe o que é um mantra? O mantra são várias palavras que as pessoas ficam repetindo uma atrás da outra, até entrar em estado de transe, amém? Ficam repetindo, e às vezes ficam repetindo e nem prestam atenção no que estão falando. Mas a oração do Pai Nosso é o modelo, amém, irmão? O modelo, porque os discípulos perguntaram: mestre, nos ensina a orar, para nós orarmos certo. E Jesus, ele ensina a oração do Pai Nosso, e ele diz o seguinte, irmãos, tão maravilhoso entender esse texto da palavra, diz assim, livra-nos do mal. Quer dizer que o final da oração do Pai Nosso, o Espírito Santo diz assim: vocês devem orar pedindo para que o mal seja paralisado, amém, irmão? Fala assim, a oração do Pai Nosso final,
nos dá o entendimento que nós devemos orar para que o mal seja paralisado. Essa semana tivemos uma experiência, porque eu creio que o Espírito Santo, ele trabalha. A Jéssica, nossa irmã que está aí, Jéssica mandou com seu esposo. Ela pediu oração pelo menininho Gabriel, no grupo você participou, amém? E naquele dia houve um momento ápice da enfermidade, em que a mãe pediu oração, muito desesperada, dizendo que um pedaço do pulmão do Gabriel, ele estava entrando em necrópsia, estava morrendo, estava apodrecendo, foi essa que é a palavra. Então naquele momento nós entramos, e eu nunca faço isso, amém, irmão? Mas eu senti que nós deveríamos pedir para que a igreja se unisse em oração, porque a vida do Gabriel estava em risco, amém, irmão? E a mãe dele chorava, desesperada, pediu oração. E nós oramos, falando, quem puder de madrugada orar, porque a palavra do Senhor diz assim: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão, amém, irmão? Há um poder muito grande nas madrugadas, há um poder muito grande do jejum, porque é um esforço plus a mais, amém, irmão? Quando você acorda de madrugada para orar por alguma coisa, é porque antes do dia amanhecer, nós queremos resposta, amém, irmão? Diga glória a Deus. Igreja dos irmãos estão ouvindo em casa, e nós oramos para o Gabriel, e no outro dia, Jéssica, Murilo, nós recebemos uma notícia, a mãe super aliviada, diz que a operação foi um sucesso, e que aquele pedaço do pulmão dele que poderia ter sido apodrecido, retirado, não estava mais, e tinha acontecido algo ali, que a vida do Gabriel não estava mais em risco, e não foi para casa. Pode dar glória a Deus? Pode aplaudir ao Senhor. Foi uma resposta de oração, amém, irmão, igreja? Crê nisso? É sobre isso que nós estamos falando. Veja bem que quando Jesus ensina a orar, a igreja orar, os discípulos orar, ele diz assim: vocês oram, mas vocês tenham consciência, vocês vão dar ordem para que o mal seja paralisado, amém, irmãos? A oração do Pai Nosso, ela segue, mas no final ela diz assim, olha o que diz muito claro, diz assim, livra-nos do mal, amém? Jesus uma vez ele ensina os discípulos também dizendo: basta cada dia seu mal. E muitas pessoas não entendem. O mal que nos atingiu hoje, presta bem atenção, o mal que nos atinge hoje, quando Jesus ensina diz assim: esse mal que está hoje na sua vida, ele não vai prosperar. Basta essa atividade, basta esse nível do mal. O mal acaba agora. Por isso ele diz: basta cada dia o seu mal, porque este mal que atingiu a sua vida, ele não vai prosperar, ele vai ser paralisado. Diga glória a Deus. Igreja, esse é o entendimento. Eu quero que você abra o livro de Atos. O Espírito Santo está falando com a igreja. Nós estamos vivendo um momento totalmente diferente na terra, precedendo a volta do Senhor Jesus. E quando Jesus foi ao céu, preste bem atenção, ele encerrou a sua obra na terra. Quando ele foi aos céus, antes dele partir, ele falava com os discípulos, disse o seguinte: quando eu for, o Espírito Santo vai vir até vocês, vai habitar em vocês, vai ficar com vocês para sempre. Diga glória a Deus. E ele continuará ensinando o que eu não pude ensinar. Amém, irmão? E você lê o livro de Atos, os apóstolos tomados pelo poder do Espírito Santo, Paulo, Tiago e todos que escreveram aqui o Novo Testamento, você vê o Espírito Santo continuando, apesar de Jesus não estar mais na terra, porque Jesus está no céu, diga glória a Deus, junto com o Pai, mas ele continua a obra ensinando a igreja, meu irmão. E a obra do Espírito Santo não parou. Irmão, escute, o Espírito Santo continua ensinando a igreja as coisas atuais. Nós estamos vivendo um momento que não tem nada a ver mais com o momento de Atos dos Apóstolos, amém? Lá atrás, a história, mas nós vivemos Atos sim, mas o novo momento da igreja antes da vinda de Jesus, amém? Diga glória a Deus. E a palavra diz que tudo isso aconteceria. Eu louvo a Deus pela sua vida que dá crédito à palavra de Deus, porque tudo que Deus pode fazer parte de um princípio de Isaías, quando diz assim: quando você der crédito à palavra de Deus, o crédito que você der à palavra de Deus vai fazer com que a mão de Deus haja na sua vida. Diga glória a Deus. O que quer dizer isso? Não adianta você ser religioso, mas você precisa acreditar na palavra e acreditar que o Espírito Santo está falando com você e ele está dizendo: ore para que o mal seja paralisado. Amém, irmão? 2 anos atrás nós tivemos um grande mal, e um tempo antes o Espírito Santo nos disse para orarmos e nos prepararmos, porque viria um mal, e nós viveríamos de maneira diferente, nós viveríamos orando mais do que nós orávamos antes, amém, irmão? Mas aí 2 anos se passaram, e hoje o Espírito Santo, ele continua dizendo para a igreja que aquilo que aconteceu há 2 anos atrás é diferente do que vai acontecer daqui para frente. Diga glória a Deus.
O Espírito Santo está vivo, falando conosco, ele está dizendo que o mal precisa, você está entendendo isso? Nós recebemos uma ordem de Deus, igreja do Senhor, recebemos uma ordem para nós orarmos e jejuarmos, e não vivermos mais sem essa prática na nossa vida. Diga glória a Deus. Nós também recebemos a ordem do Espírito Santo para nós orarmos muito em línguas, para que nós possamos orar as orações que o diabo não possa ouvir. Diga glória a Deus. O Espírito vai orar agora de uma forma diferente na igreja, vai orar em mistério. O diabo vai ver, o que eles estão orando? O que eles estão falando? Porque o diabo não pode entender, amém, irmão? Por isso nós estamos falando, ore muito em línguas. Se você não ora, comece a orar, porque a oração em línguas é uma oração em que o Espírito Santo ora em mistérios a Deus, e ele apresenta as orações a Deus que nós não entendemos que devemos orar, amém? Às vezes você está orando, eu quero emprego, mas de repente o Espírito Santo está orando em língua para você, assim, orando a Deus, impedindo o câncer que vai nascer na tua vida esse ano, está entendendo? Às vezes você está orando para uma coisa, mas você começa a orar em línguas e o Espírito Santo te faz orar. Estou orando para o emprego, mas você começa a orar em línguas e na tua mente o Espírito Santo traz, ore para a sua saúde. Mas como? Eu estou bem, porque eu preciso orar para a minha saúde? Quando você começa a orar em línguas, o Espírito Santo começa a revelar no reino do Espírito o que vai acontecer. Por isso é importante, igreja, orar em língua. Fala assim, ó, esse ano eu preciso obter esse poder de orar em mistério a Deus, para que Satanás não possa mais ouvir as orações. Diga glória a Deus. Está entendendo, irmão? Estamos vendo um momento único na igreja. Mas hoje eu quero falar de um texto. Muitas pessoas atribuem a Deus todo o mal. Por que Deus permite que isso aconteça? Por que Deus permite que meu filho morra? Por que Deus permite que esse câncer venha? Por que Deus permite que essa pessoa morra e que aquela não? Irmãos, nós não entendemos o reino de Deus. Nós temos uma leitura errada das coisas. Nós achamos que Deus é culpado de todas as coisas e que tudo acontece pela soberania do Senhor. Preste bem atenção, mas a soberania de Deus acaba, por exemplo, onde começa a sua vontade. Amém, irmão? Deus não se intromete na tua vida. Deus, ele tem o controle de todas as coisas, mas ele deu livre arbítrio para nós vivermos do jeito que nós queremos. Então Deus para de agir na hora que a nossa vontade começa a agir. Está entendendo, amém, irmão? A vontade de Deus vai até aí. Então, preste bem atenção. Nós não podemos atribuir a Deus as coisas ruins que estão acontecendo. E é isso que nós vamos ler hoje. Eu quero que você entenda que Deus está te dando entendimento para você nunca mais ficar confuso na sua vida. Porque é que Deus permitiu que eu perdesse o emprego e entrasse em um momento tão ruim? Deus nunca quis isso para você e nunca permitiu isso, amém, irmão? Porque há uma responsabilidade nossa. Põe a mão no coração e fala assim, ó, há uma responsabilidade minha. Eu não posso atribuir a Deus, amém, irmão? Veja, quando Jesus, ele é recebido ao céu, ele diz assim, vão e pregue o evangelho a toda criatura, cure os enfermos, amém? Expulse os demônios. Ele diz assim, ó, curem. Vocês discípulos, curem os discípulos. Acho que tem ar, tá com calor, se quiser, procura alguém para ver o ar. Eu estou com calor, mas estou com blusa, né? Mas acho que está frio, tá bom. Eu não estou entendendo mais nada, né? Eu sou um cara calorento. Mas não vamos perder o pensamento, preste bem atenção. Quando Jesus foi ao céu, ele disse assim, ó, deu uma ordem aos discípulos, vocês vão e curem. Ele disse assim, ó, vocês vão que eu vou curar. Não. Ele diz assim, vocês vão e curem, exerçam o poder. A palavra do Senhor diz que quando o Espírito Santo desceu sobre Pedro, o primeiro milagre que Pedro e João fizeram foi quando encontraram um paralítico. E ele disse assim, olha, ande. Ele deu a ordem, ande. E o paralítico andou segundo a ordem de Pedro, amém, irmão? Isso quer dizer, foi liberado um poder para a igreja e para nós. Nós não podemos esperar que o milagre caia do céu no sentido de que, meu irmão, eu estou doente e Deus vai me curar. Não, ele disse assim, ó, mande embora essa enfermidade, amém? Então há uma responsabilidade nossa, irmão, isso que nós estamos entendendo. E não podemos atribuir, por que Deus permitiu que esse mal viesse do mundo? A grande verdade é que o mundo se afastou de Deus, amém, irmão? Está aí a consequência. Mas as maldições não são para a igreja, porque há um poder sobre a igreja. Jesus disse assim, ó, eis que vos dou poder. Todo o poder me foi dado, e eu dou poder a vocês para repreender toda a obra do diabo. Diga glória a Deus, está entendendo, amém, irmão? Não podemos atribuir todo o mal que acontece a Deus, irmão.
Nós vivemos em um mundo imperfeito, cheio de maldição, está aí todo mundo doente, mas há um poder sobre nós de mandar: na minha casa, enfermidade você não vai ficar, Covid você não vai prosperar, gripe você não vai prosperar, miséria você não, na minha casa não, porque eu faço parte do povo de Deus, e há uma promessa que o justo viveria do que cresce. O justo não mendigaria o pão nos últimos dias, diga glória a Deus. O justo não quebraria, o justo não seria destruído, porque Deus nos deu autoridade, diga glória a Deus. Então vamos entender, irmão. Olha esse texto. Quando eu ouvi esse texto, eu disse assim, ó: o Espírito Santo está revelando algo para a igreja. Vou tirar essa blusa, estou com calor terrível, tremendo, amém, irmão? Vou tentar tirar aqui de uma forma discreta. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Irmão, preste bem atenção. Esse texto vai falar isso. Atos 12, vamos ler comigo. E eu quero que você entenda, irmão, que Deus está dando entendimento para a igreja hoje, maravilhoso. A Covid chegou na tua casa, está todo mundo infectado. O Espírito Santo está dizendo assim, você tem poder para mandar essa Covid embora, diga glória a Deus. Você tem poder para mandar esse mal da tua vida embora. Será? Irmãos, a palavra diz que Jesus curou todo mundo e não haveria livros para colocar o que Jesus fez, porque tanta gente que Jesus curou. Então Jesus veio para curar, diga glória a Deus. Então não me diga que Deus não quer te curar e nem que Ele não quer sarar você, mas é hora de igreja, nós entendemos uma verdade, há uma responsabilidade em nós. A palavra do Senhor diz que o poder de Deus age segundo o que nós acreditamos. Se eu acredito que eu vou ser curado, eu vou ser curado. Se eu acredito que eu vou prosperar, eu vou ser prosperar. Se eu acredito que a minha família vai ser vitoriosa, vai ser. Se eu acredito que o mundo está ruindo, mas nós vamos brilhar mais do que nunca, é assim que vai ser, diga glória a Deus. Mas eu não quero que você acredite em mim só porque eu digo que isso é. Eu quero que você entenda a palavra de Deus, porque o meu povo sofre porque falta entendimento. Eu acredito que esse mal veio porque Deus quis. Eu vi uma pessoa muito religiosa uma vez dizendo que estava com câncer e ela ia morrer porque Deus quis assim. Eu acredito que seja uma falta de fé. Não, eu vou lutar e vou fazer igual a Regiane, ela recebeu a vida, diga glória a Deus, está aí? Então, irmão, nós temos que entender de uma vez o que a palavra de Deus quer dizer. O mal pode ser paralisado. Vamos ver esse texto? Esse texto diz assim, irmão. Ele está no livro de Atos 12, preste bem atenção. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns membros da igreja para os maltratar. Começou uma perseguição com a igreja, amém, irmão? O mal começou a perseguir a igreja, a Covid começou a perseguir a igreja, o resfriado começou a perseguir a igreja, a miséria começou uma perseguição, amém? A palavra diz que naquele tempo se levantou um homem chamado Herodes, rei do lugar, e ele começou a perseguir a igreja. Preste bem atenção, a primeira pessoa que morreu nessa perseguição foi o apóstolo Tiago, amém, irmão? Lê comigo. E matou a espada. Irmão, olha que morte triste. Ele matou a espada o apóstolo Tiago, irmão de João. Sabe quem era ele, irmão? Vou falar para você. Quem era Tiago? Tiago era uma das 3 pessoas mais próximas de Jesus. Por exemplo, quando Jesus subiu ao Monte da Transfiguração, quem ele levou? Pedro, Tiago e João. Tiago e João eram irmãos. E há uma passagem na Bíblia que a mãe de Tiago e de João ela vai até Jesus, um dia ela faz um pedido estranho, falou: Senhor, quando o Senhor começar a reinar aqui nesse mundo, o Senhor permite que os meus 2 filhos sentem do seu lado? Olha que mãe espertinha, amém, irmão? Né? Vou garantir o lugar dos meus filhos perto do rei, né? Jesus é o rei, ele é o filho de Deus. Mas, preste bem atenção, esse homem era muito amigo de Jesus, ele era crente, ele amava Deus, tinha nele o Espírito Santo, poder, amém, irmão? Ele era dos 3 mais próximos de Jesus. E quem morre primeiro na perseguição, a palavra do Senhor diz que Herodes dá uma ordem, vá lá e atravesse Tiago com a espada. Irmão, vamos ver essa cena. Ele atravessou Tiago com a espada, e Tiago talvez orou: Senhor, mas não deu tempo, morreu, amém? A igreja ficou assustada. Vamos ler. E ele matou, versículo 2, matou Tiago. Versículo 4: havendo prendido, e vendo isto, versículo 3
E vendo isto, os judeus... E vendo isso que agradava os judeus, preste bem atenção, desculpe, mandou prender também Pedro. E eram os dias dos pães asmos, amém, irmão? Preste bem atenção. Quando Herodes mata Tiago, os judeus que perseguiam a igreja ficaram alegres. E era uma política, porque Herodes ficou alegre. Opa, os judeus agora vão votar em mim, vão ficar do meu lado, né? Ele ficou alegre, e os judeus ficaram alegres. E a palavra do Senhor diz que continua a perseguição, e a próxima pessoa a ser presa e a ser morta era Pedro, amém, irmão? Levaram Pedro para a prisão, e a palavra do Senhor diz que Pedro ia ser condenado para o outro dia a ser morto também à espada. Mas presta bem atenção. Aí as pessoas perguntam, por que é que Deus não salvou Tiago? Por que Deus permitiu que Tiago morresse? Porque Deus permitiu, coitadinho. Porque Deus permitiu isso, permitiu aquilo. A grande verdade é que a igreja estava aprendendo uma coisa que nós vamos aprender hoje. Se você não sabia, você vai aprender e você nunca mais vai esquecer, porque isso vai mudar a sua vida e vai mudar a sua história. Diga glória a Deus. A igreja estava aprendendo uma grande verdade, que Deus podia ver tudo, mas havia uma grande responsabilidade da igreja, porque já tinha ouvido de Jesus dizendo a oração do Pai Nosso, né? Orem todos os dias para que Deus livre você do mal, amém? A palavra diz que Deus, Ele ensinou os discípulos, vocês devem orar constantemente. Constantemente. A igreja, preste bem atenção, irmão, quando Tiago morre, ela fica impactada. E ela disse assim, não, isso não pode continuar. Agora prenderam Pedro vai morrer, isso não pode continuar, isso tem que parar. Meu irmão, há algumas coisas na nossa vida que nós não queremos que aconteçam, mas quando elas acontecem, nós dizemos assim, eu preciso analisar minha vida e dizer assim, isso tem que parar. Se existe todas as promessas da palavra de Deus que diz que o mal pode ser paralisado, que Jesus mandou quando eu orar, orem assim, peça que o mal seja reparado. Pare de agir na sua vida, amém? A igreja acorda, irmão, quando acontece uma morte. O ano de 2022 nós fomos despertados para viver uma vida de crente como nós nunca vivemos antes. Agora é buscar Deus, porque é vida ou morte. Não é verdade, amém, irmão? E agora nessa fase nova, todos, incrível, como todos foram contaminados com essa gripe, não sobrou um, amém, irmão? Pode ser o crente mais crente que foi, ninguém escapou. Pode ver, liga, peguei. É uma geral, irmão. O mal que virá sobre a terra não vai sobrar um, vai alcançar todo mundo, está entendendo? Mas na minha vida, você fala assim, mas na minha vida, não, diabo. Esse mal tem que parar. Você está entendendo que o Espírito, você saiu da tua casa e você, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo, me ajude a enfrentar as coisas que virão esse ano. Então o Espírito está dizendo para, então preste atenção, o mal pode ser paralisado. Você não precisa quebrar, você não precisa ter uma vida de miséria, você pode ser vitorioso, você pode ter saúde, mas a Covid, o resfriado pegou todo mundo, mas ele não vai prosperar, basta cada dia seu mal. Diga glória a Deus, amém, irmão? Você está entendendo em casa? Você anda pedindo, Deus, no socorro, o que está acontecendo com o mundo? Agora ninguém